Livro de Gênesis, livro de Bereshit, do capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 23. O versículo 1. José, que tem o nome de Iosef, foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Paró, que é Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que havia levado para lá. Versículo 2. Mas o Iau era com José, que tem o nome de Iosef, e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu soberano, o egípcio. Versículo 2. E viu o seu soberano que o Eterno era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo enquanto ele empreendia. Versículo 4. Assim Judá, assim que José, que tem o nome de Iosef, achou benevolência aos olhos dele, e o servia de modo que fez mordomo da sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5. Desde que pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus pertences, o Iau abençoou a casa do egípcio, por o amor de José, que tem o nome de Iosef. E a bênção de Iau estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Versículo 6. Potifar deixou tudo na mão de José, que tem o nome de Iosef, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia naquele momento. Iosef era famoso de porte e de semblante. Versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu soberano pôs os olhos em José, que tem o nome de Iosef. E ele disse: deita-te comigo. Ela disse: deita-te comigo. Versículo 8. Mas ele recusou e disse à mulher do seu soberano: tem-me por mordomo. O meu soberano não sabe do que há em casa, tudo o que tem me passou a ele as minhas mãos. Versículo 9. Ele não é maior do que eu nessa casa. Nada me vendeu, senão a ti, porque eis a sua mulher. E como posso eu cometer esse grande mal e errar contra o Eterno? Versículo 10. Entretanto, ela estava com José, que é Iosef, e disse após dia. Ele, porém, não ele dava ouvido para fazer sexo com ela, ou estar com ela. Versículo 11. Mas aconteceu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Versículo 12. Então ela, pegando-o pela capa, e disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora da casa. Versículo 13. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dele,
fugiram para fora. Versículo 14. Chamou pelo homem de sua casa e disse-lhe: Vede, meu marido trouxe nós um hebreu para nos insultar. Veio a mim para fazer sexo comigo e eu gritei em voz alta. Versículo 15. E ouvindo ele que eu levantava a voz, gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu escapando para fora. Versículo 16. Ela guardou a capa consigo até que o soberano dele voltava a casa. Versículo 17. Então falou ele conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Versículo 18. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Versículo 19. Tendo o seu soberano ouvido as palavras de sua mulher, que falava, dizendo desta maneira, me fez o teu servo, a sua ira se acendeu contra José. Versículo 20. Então o soberano de José, que tem o nome de José é Iosef, tomou e lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. Versículo 21. O Ial, porém, era com José, com Ialce, estendendo sobre ele a sua benignidade, dando ele benevolência aos ouros do carcereiro. Versículo 22. O qual entregou na mão de Ialce todos os presos que estavam no cárcere. E era Ialce que ordenava tudo o que se fazia ali. Versículo 23. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José que Ialce, uma vez que Ial era com ele, fazendo prosperar tudo enquanto ele prendia. Este foi o livro de Gênesis, do capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 23, para terminar. Fiquem todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno do Ial, e se Ele quiser.